Salve, salve traders, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Taca Certa, eu sou o El Vargas e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as tendências de mercado, as principais características, como traçar os melhores tipos de tendência, entender como funciona eles e outra coisa, umas dicas aí que muita gente entra em erro comum, tá? Lembrando que aqui a gente não recomenda compra e venda de ativo nenhum. Falando isso, editor, manda braba, solta a vinheta! Maravilha, galera. Então, antes da gente entrar no gráfico, vamos entender como funciona as tendências do mercado. Simples. Características principais. O mercado ele anda para cima, ou ele anda para baixo, ou ele anda de lado. Não tem outra direção. Ele não voa, ele não fica embaixo da terra. Ele tem essas três direções. Agora, como a gente faz para identificar elas? Como a gente faz para entender como elas funcionam? Fiz um slide aqui bem mequetrefe para a gente entender um pouco mais e a análise ficar bem simples e fácil de entender, tá? Vamos começar com a tendência de alta. É uma tendência altista, bem conhecida como LTA, tá? Linha de tendência de alta. Nada de segredo, não precisa decorar, mas é bem intuitivo, tá? Olha só, o que caracteriza a tendência de alta? Topos e fundos ascendentes. Olha só, o topo 1, ele é mais baixo que o topo 2, que é mais baixo que o topo 3, que é mais baixo que os topos N, 4, 10, 15 e, por consequência, os fundos também. Então ela tem fundos e topos ascendentes, ó. Topo 1 é mais baixo que o topo 2, que o fundo 2, que o fundo 3, que o fundo 4. Então quando você tem uma tendência onde os topos são ascendentes e os fundos são ascendentes, a gente tem uma tendência de alta, certo? Falando isso, podemos traçar a nossa LTA como o fundo mais baixo com o fundo mais alto. É um traço lindo. Traçou o fundo mais baixo com o fundo mais alto, você cria uma linha de tendência de alta. Aqui é um slide simples para a gente ver como está funcionando. E no gráfico a gente vai fazer na prática, para entender melhor como vocês vão fazer. E uma dica fundamental, que é um erro comum, não acaba sendo erro, mas é uma dica que ajuda muito a depender de como você está posicionado no ativo, se você está um pouco por fora de notícia, se você não tem muito tempo para ver mercado, se você simplesmente investe e esquece, que não é muito recomendado. É legal você entender o que está acontecendo e aonde você está colocando seu dinheiro. Então, é uma dica minha, eu acho legal, tá? Então, olha só, aqui é a tendência de alta, tá? E eu criei essa outra linha acima da tendência, porque cria-se um canal de alta, tá? Isso é um canal de alta, a linha de baixo é a nossa LTA, linha de tendência de alta, muito intuitivo, topos e fundos ascendentes. Tudo bem? Beleza. Vimos em outros vídeos essa nomenclatura, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. É muito intuitivo, mas é muito legal saber, é um arroz com feijão que tem que saber, tá? Vamos lá. Olha só, e temos a tendência baixista, tendência de baixa, LTB, linha de tendência de baixa. Também muito intuitivo, a diferença simples. Topos e fundos descendentes. Olhando aqui no nosso slidezinho, olha só, o topo 1, ele tá mais alto que o topo 2, que o topo 3 e tal. Então, ele não tá ultrapassando, ele tá mantendo essa constância. Assim como o fundo 2, ele está abaixo do fundo 1, o fundo 3 e assim N fundos por consequência, tá bom? Diferente da linha de tendência de alta, a LTB, ela é criada acima. Então você pega o topo mais alto com o topo mais baixo e ultrapassa, sem que corte, sem que a linha seja rompida, tá bom? Se romper bem pouquinho e estiver dentro da zona, não tem problema, tá? Mas se ela for rompida, ou seja, rompida em qual sentido? O sentido que o topo 2 ultrapasse o topo 1, ele já descaracteriza a tendência. Então, temos a seguinte informação. Canal de baixa, tá? A nossa LTB, formada por o topo maior com o topo menor, e a nossa LTA, o canal de alta aqui, com o fundo
mais baixo e o fundo mais alto. É uma linha traçada. Na prática isso vai ficar muito mais fácil, tá bom? Vamos lá. Temos a tendência lateral. Como a gente falou, o mercado ou ele anda para cima, ou ele anda para baixo, ou ele anda lateralizado, tá? Olha só que legal. Não temos topos nem fundos ascendentes aqui, tá? O mercado ele tá andando lateralizado, ele não ultrapassa isso aí, ele tá numa consolidação ali, a qual ele não tem um topo que ultrapassa o outro, ele não tem um topo que perde o outro, ele não tem um fundo que ganha o outro ou que perca o outro. Então ele se mantém numa zona a qual ele tá lateralizado, nem para cima nem para baixo, tá andando de lado. Os preços, as compras os compradores e vendedores, eles estão negociando naquela zona ali, a qual não determina direção nenhuma do mercado, entendeu? A gente vai ver na prática como funciona isso daí. Olha só que legal aqui. Intuitivamente, mais para frente a gente vai aprender um pouco. Eu coloquei uma linha que está segurando o gráfico aqui. Como a gente viu que era um canal de alta e um canal de baixa, aqui também temos duas linhas, tá? Uma de suporte e uma de resistência, na qual, intuitivamente, aqui seria muito barato comprar e aqui seria muito caro para vender, seria legal, é o contrário, a analogia, né? Então, seria bom, seria muito bom. Então, você compra barato para vender caro e fica nesse vai e vem. Então, mais para frente a gente vai entender como é que funciona isso e se a zona de consolidação tem um range legal para a gente trabalhar assim, ou se a gente realmente espera a tendência de alta, que eu acho bem melhor, é muito legal a gente seguir a tendência do gráfico, né? Se todo mundo tá comprando, por que eu vou vender? Não é mesmo? Então, é isso. Resistência aqui, vocês vão ouvir muito esse nome, resistências e suportes. Podem gravar isso aí. Então, falando tudo isso, vamos no gráfico, vamos entender como é que funciona isso no gráfico. Eu peguei o gráfico da Vale aqui, ó. Olha só que bacana. Em duas situações muito top. Olha só. O gráfico, nessa situação aqui, eu tô olhando a Vale no gráfico semanal. É um prazo longuinho, tá? É um prazo médio para longo ali, porque você tá olhando o gráfico semanal, você tem uma perspectiva mais longa do seu investimento, né? Cada candle aqui, cada velhinha dessa representa uma semana. Então, a depender da semana, ele tem muito a dizer para você, né? A Vale, ela teve uma queda muito expressiva aqui. Essa queda, ela não foi simplesmente uma correção de mercado, né? A gente pode entender que sim, a Vale subiu muito. É uma empresa, é uma indústria, né? É uma indústria top, infraestrutura, é uma blue chips do mercado, ela tem um peso gigantesco no Ibovespa, tá? Muita negociação, o volume dela é altíssimo. Só que essa queda expressiva aqui no gráfico foi uma notícia bem agressiva, né? O governo chinês estava desconfiado. Então, a notícia, eu não vou entrar muito a fundo em notícia aqui, mas você percebe, eu falando, que a notícia ela influencia muito no mercado. Muito, tá? A depender da posição que você tá e de como você tá investindo ou tradando no mercado, a notícia ela acaba te prejudicando ou te ajudando muito. Tá? Então é muito legal você estar antenado nas notícias, sabendo o que o mercado está falando, quais são as posições não só aqui do Brasil, como lá de fora. A China está se posicionando em relação ao mercado de minérios. Olha só, a Vale, ela é muito forte, né? Ela teve uma queda bastante expressiva por conta de uma desconfiança do governo chinês, né? Que eles acham que eles estavam manipulando o preço do minério e acabou um pouco deu uma retraída na produção do minério e aí o preço deu uma despencada feia. Quem tava dentro aí não tava vendo notícia, simplesmente achou, vou comprar e deixar para sempre, porque a Vale é uma empresa de uma indústria de infraestrutura do mercado, ela é muito boa, jamais vai falir, vou ganhar dividendos dela, é uma empresa que eu vou segurar para sempre. Tudo bem, mas olha só, quem tava atento, viu que a notícia não ia dar bom para ele, olha só a queda que deu. Deu uma queda de 40%. Quem estava de olho percebeu que o mercado estava invertendo, tirou, executou e depois voltou a comprar quando tudo se normalizou. Então, deixou de perder toda essa canseira para agora, ó, já tá nos patamares novos. Então, quem foi inteligente aqui e estava atento, vendeu no meio do caminho ou quando se achou, viu que não estava dando mais e recomprou quando viu que deu gatilho ou quando entendeu que a tendência estava boa. Nesse caso aqui, olha só, no gráfico semanal, vou pôr no diário aqui, vamos olhar o diário, olha só o que aconteceu no diário. Temos topos e fundos descendentes como vimos no slide, olha só, lá,
eu vou até grudar mais um pouquinho aqui, porque como a gente falou, a gente pega o topo mais alto e linka com o topo mais baixo, né? Que é por aqui, né? Por esses arredores aqui, esses... E a linha foi traçada. É uma LTB isso aqui, como a gente viu lá, né? Então, ele veio, fez topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos descendentes, tá? Então, temos uma LTB, nitidamente é um gráfico de baixa, que né, para quem tá tradando nessa, ou investindo nessa linha, nitidamente tá um gráfico para baixo. Então, traçamos uma LTB na prática. Qual é a dica? O segredo? A depender do tempo gráfico que você esteja investindo, eu acho legal vocês tirarem o zoom do gráfico total, para vocês entenderem se realmente ele está na direção que vocês querem, entendeu? Por exemplo, aqui é a Vale no diário, ela está tendo essa queda. É uma queda de notícia, é uma queda o qual teve um problema com a China, tal. Então, a gente sabe que é uma empresa muito forte, é uma indústria muito forte. Então, a qualquer momento, ela pode retomar o mercado, né? Apesar dos preços já estavam nas alturas, né? O preço do minério já estava nas alturas. Ainda assim, a gente esperava cair tudo para poder recomprar. Por quê? Vamos olhar o gráfico sem o zoom? Olha só o gráfico mensal. Que legal. A linha de LTB que a gente traçou naquele instante de semanal tá aqui, ó. Olha só. Olhando o gráfico mensal, o que a gente observa aqui? Lá no slide, vimos que a característica principal da linha de tendência de alta, do canal de tendência de alta, da tendência altista, são topos e fundos ascendentes. E para a gente fazer isso, a gente liga. Eu vou ligar o fundo mais baixo com o fundo mais alto. Ótimo, vou trocar a cor para vocês entenderem o que tá pegando aqui. E que muito legal. Ó, vou colocar um azul clarinho aqui e vou engrossar a linha. Olha só. Então, observando aqui, a gente ligou o fundo mais baixo com o fundo mais alto, ou esse daqui também pode ser, tá? Olhando no gráfico, e entendeu que a tendência principal desse gráfico aqui é uma tendência altista. Olha só, para quem estava investindo nessa queda aqui, ou aproveitando o hype da notícia, falando, puta, notícia tá rolando, eu vou entrar vendido nesse papel, vou pegar. Pegou legal, porque, deu uma queda bastante expressiva, mas ele não tirou da cabeça que a tendência principal da Vale, ainda assim, a alta prevalecia. Então tinha que tomar muito cuidado, porque ainda assim as médias, olha só, as médias, pelo menos a 21 aqui, ela ficou por um bom tempo, ainda tá em direção altista. A 9 ela começou a inverter e ainda assim ela deu uma barriguinha aqui de alta. A dica é a seguinte, mais uma vez. Antes de vocês entrarem no papel, tirem o zoom do gráfico, coloquem outros tempos gráficos para vocês entenderem qual é a tendência principal, qual é a tendência preponderante do gráfico, para entender se realmente vale a pena você entrar na direção que você está entrando. Se você está entrando comprado, se você está entrando vendido, que seja, tá? É legal tirar. Pô, eu tô no diário, quero investir alguns dias, quero investir num curto prazo. Pô, dá uma olhadinha no gráfico semanal. Vê se a direção que você está entrando tá bacana, é a mesma. Ah, quero segurar um pouquinho, vou investir no semanal. Pô, dá uma olhadinha no mensal. Dá uma olhadinha no mensal, vê como é que tá rolando. Ah, quero esquecer do ativo. Fica de olho em notícia, mesmo nos outros, também fica de olho em notícia. É bom dar uma olhada no que está acontecendo, porque se acontecer alguma coisa, principalmente em tempos ruins que a gente está vivendo, doença, guerra, cara, pode dar ruim, então tá difícil, tá bom? Então, tendência altista, na prática, a tendência baixista legal em outro tempo gráfico, né? No mesmo ativo, que legal, né? Foi muito bom. E vamos lá, achei Marfrig aqui, olha só, vamos lá. Olha eu coloquei o gráfico semanal aqui, ó, numa tendência lateralizada. Olha só, de 2015, 2014 ainda, a 2020 quase, ela ficou sambando nessa região aqui, ó. Claro que foi um spread maravilhoso, né? Olha só, quem comprava aqui, vendia aqui em cima.
pegou esse 50%, aí ela descia, comprava de novo, aí ela caía, ficava segurando nessa média aqui que a gente vai aprender também como ela funciona. Então ela ficou por muitos anos brigando aqui. Deu 2019, 2020, o preço do boi disparou. O que aconteceu? A receita aumentou, o pessoal começou a exportar muito, né? E eles começaram a ganhar bastante em dólar. Então o balanço deu muito positivo, muita coisa mudou para os frigoríficos exportadores, e deu esse chacoalhão aí no mercado de exportação pecuária, né? Então é uma das notícias que impactou bastante aí pra gente, tá bom? Em relação à Vale, a gente tem que entender um pouco como funciona as despesas da empresa. Se as despesas forem dolarizadas aqui, se elas importam muita coisa em dólar, olha só, então as despesas são em dólar. Quanto mais alto o dólar, mais despesa fica para a empresa. Então diminui a receita, diminui o lucro, fica inviável para a empresa às vezes alguma coisa ou outra. Quanto vai diminuindo o dividendo, fica caro para a empresa produzir uma coisa ou outra. Então vai a baliza da empresa, vale legal você entender como a indústria está funcionando, como ela está lidando com essa situação, se a demanda, se ela está repassando os preços, se a demanda tá sendo atendida, né? Então é bacana sempre estar por dentro. Você não precisa estar 100% ali, eu preciso saber da parada que tá rolando. Não precisa, mas é válido, tá bom? Então, em relação à tendência, é isso. Espero que tenham gostado. Dá um super like aí. Comentem, tá muito legal, tô muito feliz. Tamo junto, aquele abraço, um super beijo.